Olá meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir Santiago, com mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto relacionado à Bíblia. O assunto é meio polêmico aí no meio religioso, se trata do assunto que fala sobre a guarda do sábado ou do domingo. Qual o dia de guarda no Novo Testamento? Muita gente diz que querem afirmar que é o domingo, outros dizem que é o sábado. Qual dos dois tem mais respaldo dentro das Escrituras? Bem, os que guardam o domingo, eles pegam em um texto, estou falando da liderança religiosa, certo? Eles pegam no texto aqui de 1 Coríntios para dizer que esse texto tem base para se guardar o domingo. Porque, segundo eles, Paulo estava aqui fazendo um culto no dia de domingo. Vamos provar que isso não é verdade. Então diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, é domingo, certo? Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, veja bem. Segundo eles, aqui Paulo estava fazendo um culto num domingo e tirando, vamos dizer assim, oferta e falando para os irmãos separar um alimento que pudesse para os irmãos que estavam passando necessidade. Vamos provar que isso não é verdade, certo? Bem, quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Corinto, onde ele estava? Está aqui, ó, no versículo 8 do mesmo capítulo 16. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Paulo estava na cidade de Éfeso, que é a atual Turquia. Foi lá que Paulo nasceu. Paulo nasceu na Turquia, certo? A pergunta é, como é que Paulo estava na Turquia e estava fazendo um culto em Corinto? Ele, por acaso, era onipresente? Não. Paulo estava em Éfeso e ele estava escrevendo a carta, é lógico que ele não estava em Corinto, certo? Ele estava em Éfeso. Então, ele ordenou que se fizesse uma coleta. Por que que ele mandou fazer isso? A resposta está aqui em Atos capítulo 11, versículo 27, que diz assim, ó, Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Profetas. Eles não dizem por aí que João Batista foi o último profeta? Olha lá, erraram novamente, hein? Erraram novamente. João Batista não foi o último profeta. Então vou ler novamente. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Paulo estava lá na atual Turquia, e ele mandou que os irmãos então tirassem uma oferta para levar para Jerusalém. Isso aqui não era culto no dia de domingo, essa passagem não reforça a guarda de domingo em Novo Testamento, certo? Bem, mas eles alegam então que quando Jesus morreu, então o sábado foi abolido, não era mais necessário ninguém guardar sábado. Vamos ver o que diz a Bíblia, certo? Vamos para Lucas capítulo 23, versículo 52. Diz assim, ó, esse chegando a Pilatos pediu o corpo. Quem pediu o corpo? José de Arimateia. E havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Era sexta-feira. Dia da preparação é sexta-feira. E amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o domingo. Repousaram conforme o mandamento, certo? E no sábado repousaram conforme o mandamento. O mandamento que manda repousar era sábado. Eu pergunto, isso aqui é depois da morte de Jesus ou não é? Claro que é. Então veja bem. Então, a pessoa que quer defender o domingo como dia de guarda no Novo Testamento, me desculpa, amigo, você não tem argumento bíblico para isso, não. A Bíblia em lugar nenhum diz isso.
certo? Vamos ver então mais um texto da Bíblia, onde que eles pegam então para dizer que estava havendo um culto. Eles forçam a barra de todo jeito, mas não conseguem. Você vai contradizer a Bíblia? Está em Atos, aliás, está em... aqui é Atos, é João, capítulo 20, versículo 19. Certo? Vamos lá, João, capítulo 20, versículo 19. Vamos ver se esse texto aqui tem base para se guardar domingo. João, capítulo 20, verso 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo novamente, hein? Certo? Primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Era domingo. Mas isso era culto? Os discípulos estavam ali dentro, com as portas fechadas e com medo dos judeus. Isso era culto? As pessoas que pegam nessa passagem para defender que era domingo, e vocês também se entram no templo e fecham as portas, fica todo mundo lá com medo? Essa passagem está provando que isso aqui era um culto no domingo? Que é isso, meu amigo. Você que é líder de igreja, você não estuda a Bíblia não? Errou mais uma vez, ok? Bem, professor, mas João no Apocalipse lá, quando escreveu o Apocalipse, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Pensa que eu não conheço a passagem, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 está essa passagem. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha, o Apocalipse foi escrito aqui no ano 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos, que está sob o domínio dos gregos, certo? Ilha de Patmos. Em Apocalipse 1, verso 9, ele fala: o imperador era Domiciano, filho de Vespasiano, irmão de Domiciano era irmão de Tito, general romano, que destruiu Jerusalém no ano 70, correto? Vamos lá, ano 95, João diz aqui, ó, Apocalipse 1, verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Dia do Senhor, isso aqui era domingo? Vamos provar que não. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, aqui, 58, versículo 13, diz assim: se desviares o teu pé do sábado e fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Sábado. João foi levado em espírito no sábado e não no domingo, certo? Porque o mesmo espírito que inspirou Isaías a escrever o livro de Isaías foi o Espírito Santo. O mesmo que inspirou João a escrever Apocalipse na ilha de Patmos foi o Espírito Santo. Agora eu pergunto para você, agora é domingo, o Espírito Santo está em contradição? Que é isso, amigo? Você querer pegar uma passagem dessa para dizer que era domingo? Para com isso. Qual outra passagem que eles pegam então? Marcos 2, 28. Vamos para Marcos 2, aliás é 27 e 28, né? Marcos aqui é Lucas. Vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28 diz assim: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor. Então, veja bem, a Bíblia está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? Porque quem precisa de descanso é o homem, não é o sábado, certo? Então, o sábado foi feito por causa do homem, porque o homem é que precisa descansar. Eu pergunto para você, o seu sapato existe por causa do seu pé ou o seu pé existe por causa do sapato? É lógico que o sapato existe por causa do pé, que o pé é que precisa do sapato. Não é o sapato que precisa do pé. Quem precisa do sábado é o homem. Não é o sábado que precisa do homem. Correto? E Jesus, aqui diz que Jesus é o Senhor do sábado. É claro, Ele é o Senhor porque Ele fez. Correto? Agora eu pergunto para você. As pessoas dizem o seguinte, os defensores do domingo dizem o seguinte: para se guardar o sábado, o mandamento do sábado tem que se repetir no Novo Testamento do mesmo jeito que está lá no Antigo. Eu pergunto, onde é que está escrito isso? Que ele para guardar precisa se repetir do jeito que está. Eu pergunto para você, você guarda o segundo mandamento? Não fazer imagem de escultura, não se curvar para elas? Eu pergunto, se você guarda e você defende que para guardar o sábado tem que estar, o mandamento tem que se repetir do mesmo jeito que está em Êxodo lá, capítulo 20, então o segundo mandamento ele tem que se repetir do jeitinho que está lá no Antigo Testamento também, para você poder guardar ele. Eu pergunto, onde se repete o segundo mandamento no Novo Testamento? Em lugar nenhum.
do jeitinho que está lá, ele não se repete. Então você diz que guarda. Vamos ver se você realmente guarda mandamento. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Agora essa passagem aqui é pesada, hein? 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, ó. E ele... tá aqui. Versículo 1 João 2, versículo 3 e 4 diz assim. E nisto sabemos que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, você conhece Jesus Cristo? Olha o que ele diz para você. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. A pergunta é, o sábado é mandamento? É, está lá nos 10 mandamentos. O domingo é mandamento? Não, não existe domingo na Bíblia. O domingo é uma tradição. Portanto, se você não guarda o mandamento, você está sendo chamado de mentiroso. Eu pergunto para você, quem é o pai da mentira? João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se você está guardando um dia que não está na Bíblia e está caçando justificativa para dizer que esse dia é santo, me desculpe, você não tem argumento nenhum. O que tem para você é isso aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está aí. Quem quer defender o domingo está afirmando uma coisa que não existe. Certo? Não está entendendo nada. E pelo contrário, está torcendo a Escritura. Porque 2 Pedro 3,16, lá está escrito assim. Aquele que torce a Escritura, torce para a sua própria condenação. Correto? Então veja bem. Não tem argumento. Agora as pessoas dizem assim, não, mas nós guardamos o domingo. Eu pergunto para você, você guarda o domingo de pôr do sol a pôr do sol, não compra e nem vende, igual o pessoal que guarda o sábado? Porque os que guardam o sábado, guarda de pôr do sol a pôr do sol, não compra e nem vende. E você que está guardando o domingo, é o líder, que você, pastor aí, ensina a sua igreja a guardar o domingo. Eles estão guardando de pôr do sol a pôr do sol e também não estão comprando nem vendendo? Prove na Bíblia, que eu quero ver. Deixa aí nos comentários aí, a passagem da Bíblia que manda santificar o dia de domingo. Encontra uma passagem no Novo Testamento que diz assim, santificai os meus domingos, porque Ezequiel 20:20 diz, santificai os meus sábados, porque seriam de sinal entre mim e vós. E Ezequiel 20:12 também fala, me dê uma passagem que manda santificar o dia de domingo no Novo Testamento. Você não encontra porque essa passagem não existe, certo? Então, pegando textos forçados, vamos para Atos capítulo 20, versículo 7, é uma outra passagem que eles pegam também, para querer dizer que Paulo estava fazendo um culto no domingo. Já digo que já erraram, certo? Diz aqui, ó, Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, domingo de novo, e eles erraram novamente. Olha lá. E no primeiro dia da semana, juntando-se os seus discípulos para partir o pão, aliás, seus discípulos, não, juntando-se os discípulos para partir o pão, isso era uma santa ceia? Não. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo foi lá e ressuscitou ele. Isso aqui era um culto? Não. Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, ele prolongou o discurso dele até mais tarde, certo? Então eles tinham que se alimentar, eles partiram o pão, comeram, Paulo continuou o discurso dele até a meia-noite, Eutico caiu, Paulo ressuscitou ele, e assim se foi, e Paulo se prolongou até a meia-noite, como diz o relato bíblico. Isso aqui era um culto de uma santa ceia no primeiro dia da semana? Também não era. Mais uma vez, quem pega no primeiro dia da semana para querer dizer que isso aqui era um culto, me desculpe, mas é como diz o professor Leandro Quadros, o camarada está mais por fora do que alça de barril, certo? Tem um pastor aí, que é o pastor Elias Soares, ele falou que no Antigo Testamento não tem nenhum homem daquele ali que guardaram o sábado, nem Abraão guardou, nem, vamos dizer assim, Caim não guardou, Abel não guardou, dizendo que não existe nenhuma menção dos homens guardando o sábado. Vamos provar. Aqui, ó, Gênesis 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado
e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os 10 mandamentos não é a lei de Deus? Eu pergunto para você, o que Deus escreveu com o dedo dele, para você hoje não tem serventia nenhuma? Quem escreveu os 10 mandamentos? Tem líder por aí ensinando, foi Moisés. Leia Êxodo 31, versículo 18, que você vai ver Deus escrevendo os 10 mandamentos com o próprio dedo dele. Agora, se o que Deus escreveu para você não tem, vamos dizer assim, validade, eu não sei o que tem validade para você, então, correto? Vamos ver aqui uma passagem na Bíblia. Aqui, essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus fala sobre a destruição de Jerusalém, correto? Então diz aqui, ó. Vou ler aqui o verso 12 em diante. Aliás, 12 não. Vou pegar aqui do verso 16. Eu vou ler até o verso 20. Diz assim, ó. Mateus 24, verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, certo? Então Jesus alertando aqui o povo. Mas aí no verso 19 ele diz assim, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha o verso 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ora, Jesus está falando aqui, ele estava com os discípulos, está falando aqui da destruição de Jerusalém, certo? Jesus morreu com 33 anos, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito, que eu acabei de falar agora há pouco, que Tito tinha um irmão que era Domiciano, governou o Império Romano de 81 a 96, foi Domiciano que colocou João na ilha de Patmos, certo? Então Jesus aqui falando sobre a destruição de Jerusalém, Jesus Cristo morreu com 33 anos. O templo foi destruído no ano 70, quer dizer, 37 anos depois. E depois de 37 anos, se o sábado tivesse sido abolido, Jesus não teria avisado aos discípulos? Deixou eles sem avisar ninguém? É muita coincidência, não é? Agora, se o sábado tivesse sido abolido, por que Jesus falou para eles então assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado? E agora as pessoas dizendo que o sábado foi abolido? Para com isso, amigo. Onde é que você arrumou isso? Você sabe quando que o sábado deixou de ser guardado pela igreja e passou a tradição do domingo para as igrejas? Foi o concílio de Laodiceia no ano 363, né? Que a igreja católica fez esse concílio lá em Laodiceia, uma igreja ali da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, né? 363 teve esse concílio lá, então eles tiram o sábado como mandamento e coloca o domingo, correto? Então daí para cá, então agora as pessoas começam a guardar o domingo. Esse mandamento que foi mudado, o sábado, isso já estava previsto numa profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Leia lá que você vai ver, correto? Então, a Igreja Católica, ela aceita a Bíblia, mas aceita também a tradição, certo? O domingo é uma tradição da Igreja Católica. Está lá no terceiro mandamento do Catecismo Católico, diz assim, guardar domingos e festas. Então, a pessoa que quer defender domingo como dia de guarda, ele tem que guardar também o que está escrito no Catecismo Católico, porque é o único lugar onde manda guardar domingo, correto? E repetindo aqui o que eu falei já agora há pouco, os que guardam o domingo, na verdade, não guardam nada. Compra, vende, trabalha, que guarda é essa? Certo? Então, não tem, vamos dizer assim, não tem argumento bíblico para querer dizer que estão guardando o domingo de acordo com o que está escrito na Bíblia, certo? O domingo é uma tradição da Igreja Católica, está lá no terceiro mandamento do Catecismo Católico, diz assim, guardar domingos e festas. Então, a pessoa que quer defender domingo como dia de guarda, ele tem que guardar também o que está escrito no Catecismo Católico, porque é o único lugar onde manda guardar domingo, correto? E repetindo aqui o que eu falei já agora há pouco, os que guardam o domingo, na verdade, não guarda nada. Compra, vende, trabalha, que guarda é essa? Certo? Então, não tem, vamos dizer assim, não tem argumento bíblico para querer dizer que estão guardando o domingo de acordo com o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia não manda guardar nada. Veja no Evangelho, Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Qualquer mandamento que você transgredir dos 10,
você é transgressor da lei de Deus, você cometeu pecado, porque pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João 3, verso 4. Pecado é transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei comete pecado, correto? Agora eu pergunto para você, guardar domingo é pecado? Eu tinha um cidadão lá no programa Vejam Só que disse que se... Ele estava debatendo lá com o professor Leandro Quadros. Perguntaram para ele se guardar sábado é pecado. Ele disse que era. Bom, se guardar pecado for sábado, então ele colocou Deus no mesmo nível de Satanás. Por quê? Porque o pai do pecado é Satanás. Então Deus ia escrever um mandamento para o homem pecar? É muita ignorância um negócio desse, certo? Então veja bem, quem guarda o domingo peca? Peca. Ué, professor, como é que você prova isso? Vamos ver. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Está aqui, ó. Vou ler na minha Bíblia. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino do céu. 1 João 2, versículo 3 e 4 diz que quem não guarda os mandamentos é mentiroso. Então quem diz que guarda domingo está pecando, porque é mentira. Está adulterando, você está colocando um dia que é uma tradição no lugar do mandamento que Deus escreveu. Adultério é você colocar algo falso no lugar daquilo que é original, correto? Então, portanto, quem guarda o domingo está pecando, quem guarda sábado está obedecendo. O sábado é um sinal entre Deus e o homem, está lá em Êxodo, aliás, Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, certo? E muitas outras passagens da Bíblia. Então, querer argumentar, defender domingo no Novo Testamento, dizendo que é o dia do Senhor, me desculpe, mas quem fala isso não tem argumento nenhum argumento bíblico para defender essa heresia dentro das Escrituras, certo? Bem, eu vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, eu quero ver você me mostrar uma passagem do Novo Testamento que manda guardar o domingo como dia santo, certo? E eu volto na próxima semana com mais um vídeo, provavelmente de história. Ok? Até a próxima.